Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Arli, de Geografia, Instituto Genara Viana. Quero falar nesse vídeo com os 8º anos, tá? Turma 800, 801, a população mundial, capítulo 5, tá? Então vamos lá. Na página 77, tá falando de movimentos migratórios. Esse conteúdo não tem nada aí que vocês já não tenham ouvido falar, tá? Vocês já... Em capítulos anteriores já foi falado algumas coisas sobre esse processo migratório, mas o capítulo vem aí citando esse assunto novamente e nós vamos falar sobre ele de novo, né? Entende-se por migração qualquer fluxo de pessoas que se desloca de um país ou região para outra. As pessoas que mudam de uma cidade, que saem do campo para a cidade ou vice-versa, ok? Então, vamos lá. Que muda, né, de uma região para um continente, de uma cidade para outra, de um país para o outro. São chamados de migrantes. Quando o movimento é de entrada de indivíduo em um país, ele costuma ser chamado de imigração. Quando o movimento é de saída, trata-se de emigração. Assim, um boliviano que se mudou para o Brasil é considerado um emigrante. Para os bolivianos, o emigrante para os brasileiros. Então, nessa página aí, tá falando desse processo, né, de migração, de sair de um deslocamento populacional. E aí vem fazendo a diferença de migração e emigração. Na página 7 e 8, tá falando de migrações ilegais. Vamos ver o que é isso. Também vocês já ouviram falar, né? Que são aquelas pessoas que entram em um outro país de forma ilegal, né? Não fez aquele caminho certinho que manda a lei. Então, as migrações ilegais, então vamos lá, ó. Boa parte dos imigrantes mudam para outro país sem a devida autorização e documentação do seu país de destino, o que caracteriza uma migração ilegal ou irregular, tá? Como o próprio nome diz. Esse fluxo ocorre geralmente de países subdesenvolvidos para os de melhor desenvolvimento. O principal objetivo dessas pessoas é encontrar emprego, melhores condições de vida, né, num novo país, tá? Então, isso acontece muito, né? A gente sabe muito bem que tem vários brasileiros, pegando aqui como o Brasil, que tenta de forma ilegal entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, usando aí, né, pelo México. Então, esse processo de imigração ilegal não acaba, tá? A cada período, a cada dia, tem gente tentando fazer esse processo aí de migração ilegal. Na página 7 e 9... voltando aqui rapidinho, tá? Desculpa aí. Voltando a 78, não podemos esquecer, quando a gente fala de migração ilegal, das consequências que isso pode acontecer, das consequências, né, desse ato, desse processo. Então, a gente vê aí nas fotos, nas imagens do livro de vocês, pessoas trabalhando. Normalmente, essas pessoas, quando chegam, né, quando elas chegam, conseguem chegar a um determinado lugar, a um determinado país, elas são vistas aí de uma forma totalmente, né, botar assim, subhumana. Elas são, muitas das vezes, elas se submetem a trabalhar, aí na página mostra pessoas trabalhando, provavelmente aí é uma indústria de tecido, né? Elas se submetem a trabalhar por horas e horas, muitas das vezes por um prato de comida, né? Então, tem toda uma situação que essas pessoas, né, que passam por esse processo de imigração ilegal, acabam sofrendo no seu dia a dia. Agora sim, seguindo na página 79, os conflitos e deslocamentos forçados, né? Aí, no caso, a gente vai falar dos refugiados, tá?
que é uma outra situação. Então, vamos lá. Os refugiados são migrantes obrigados a sair dos seus países de origem, tá? Por alguns motivos. Então, vamos lá. Guerras, perseguições, fome ou catástrofes ambientais, por exemplo, né? São exemplos de situações que levam essa pessoa a se tornar aí um refugiado. Porém, a vida ameaçada, eles procuram auxílio geralmente nos países vizinhos. A maior parte das vezes são acolhidos em áreas de fronteiras, né? Chamados de campo de refugiado. É um assunto que em 2018, 2019 se falou muito, a gente ouvia muito falar disso na televisão, né? Situação do refugiado, teve várias situações assim muito tristes de pessoas que não conseguiam, perdiam, né, no caminho até a sua própria vida. Então essa situação do refugiado é uma situação que, se vocês olharem aí na página 79, tem o gráfico que mostra os países que mais recebem refugiado. Lógico que nesse gráfico está falando aí de 2015 e 2016, mas se vocês buscarem esse mesmo gráfico agora, atual, o Brasil vai estar inserido aí, tá? Também nessa mesma página tem aí, ó, mundo, pessoas deslocadas por guerras, tá? E tem os países por onde essas pessoas conseguiram chegar. Então tem todo um deslocamento em porcentagem também, né? Começa aí em 2005, né? Aí tem a porcentagem de 2005, chegando aí, no caso, em 2014. E vai mostrando, através das porcentagens, essas diferenças, né? Que foi crescendo a cada vez mais. Cada dia cresce essa porcentagem, ela vai crescendo. Tá? Então, quero que vocês deem uma olhada aí nesses dois mapinhas aí que mostra isso que eu tô falando para vocês, tá? Vale lembrar que o atual países que mais recebem, se vocês fizerem essa busca aí, mostra Brasil. Nesse aqui do livro de vocês não tem Brasil, mas o atual já tem, tá bom? Então, vamos seguir. Na página 81, tem uma outra situação aí, tá? Que é os chamados refugiados ambientais. Então, vamos ver o que é isso. Catástrofes naturais ou ambientais, como os terremotos, furacões, tsunami, erupções vulcânicas ou secas extremas também são motivos que fazem com que essas pessoas se tornam refugiados, né? Saem do seu país e vai em busca aí de proteção em outros países. São chamados, quando as causas são essas que eu acabei de citar para vocês, tá? Questões ambientais, questões naturais, são chamados, tem um nomezinho aí, tá? Refugiado ambiental, tá bom? A gente sabe muito bem que tem vários lugares aí no mundo que acontece, né? Esses fenômenos acaba destruindo quase todo o país, enfim, e muitos acabam tendo que se refugiar em outros lugares. Na 8.2, tem um nome aí que talvez, né, aparentemente, fuga de cérebros. Professora, o que vem a ser isso? Tá? Não é difícil de entender, tá bom? Então, vamos entender o que é essa tal de fuga de cérebros. Vamos lá. A expressão fuga de cérebro faz referência aos profissionais especializados e altamente qualificados em seu campo profissional, que migram de seu país subdesenvolvido ou com pouca oportunidade para centros desenvolvidos, né? Então, o profissional, ele é super qualificado, né? Ele estudou, se graduou, ele fez tudo, né? O cara é top, mas ele não é valorizado dentro do seu país, né? E muitas das vezes, o seu país de origem não tem condições de manter esse profissional, né? Devido à sua tão grande qualificação profissional. E aí, o que ele faz? Esse profissional, ele vai buscar oportunidade em outros lugares, em outros países, né? E às vezes, é muito comum a gente ver, às vezes,
dentro de uma indústria, né? Por exemplo, no Japão, o modelo de um carro, e aí quando você vai, foi um brasileiro, né? O brasileiro responsável pela fabricação desse carro. Poxa, por que esse profissional não está aqui dentro do Brasil? Né? Isso é muito comum também acontecer. O profissional que tem essa capacidade e ele tem às vezes não é nem condição, né? Ele busca, ele dá um jeito, mas ele sai do seu país de origem e vai buscar essa oportunidade em outros países, tá? Esse processo aí é chamado de fugas de cérebro. Então, continuando aqui, ó, a fuga de cérebro tem em si uma contradição. Vocês vão entender isso. Basicamente é o que eu acabei de falar. Os países subdesenvolvidos conseguem formar esse profissional, capacitá-lo, né? Mas não conseguem mantê-lo dentro do país. Para o crescer. Esse profissional, ele pode contribuir, né? Para o crescimento econômico da nação, mas vem as condições econômicas de mantê-lo, esse profissional, né, como eu acabei de dizer, dentro do próprio país. E aí acontece o quê? A perda desse profissional para um outro país. Os Estados Unidos são um dos grandes captadores de cérebros, né, incluindo aí os brasileiros, mexicanos, chilenos e argentinos. Essa perda de trabalhadores qualificados significa para o país de origem de profissional a perda de um grande potencial de inovações, prejudicando sua economia e seu desenvolvimento. Como acabei de dizer, né? Tentando manter esse profissional dentro do seu país de origem, ele tem muito a ajudar, ele tem muito a contribuir, né? Dentro com o seu potencial para esse crescimento econômico, desenvolvimento, né, as inovações tecnológicas, mas infelizmente não é isso que a gente vê, né? E aí acontece realmente esse processo que é a fuga de cérebro, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, o capítulo encerra aqui, tá? Na 8.2, exatamente como eu acabei de falar para vocês, né? Vocês aí pôde diferenciar sobre imigração, imigrantes, refugiados ambientais, fuga de cérebros, tá? Toda essa situação aí do capítulo. O capítulo é bem resumido, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo.